Presidente da Câmara insiste em votar nesta semana limite de ICMS sobre combustíveis em projeto que desagrada governadores. Deputado Daniel Silveira participa de motociata no Rio de Janeiro sem usar tornozeleira, desafiando o Supremo Tribunal Federal. E ainda uma entrevista ao vivo de Hermano Henning com o vereador Arnaldo Faria de Sá. Você acompanha agora aqui no RB Notícias. Na tarde de hoje, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou a desistência de sua pré-candidatura à presidência da República. Dória sofria resistências internas do PSDB e de partidos que compõem a chamada Terceira Via. Em novembro do ano passado, Dória foi o nome escolhido para ser o pré-candidato do PSDB à presidência da República. Na época, o tucano derrotou nas eleições internas do partido o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Nos últimos meses, João Dória já enfrentava a resistência interna dos tucanos, além das rejeições que vinha sofrendo dos partidos aliados da Terceira Via. Na reunião desta segunda-feira, o PSDB reformulou a solicitação para ele retirar a candidatura e, assim, consolidar o nome da senadora Simone Tebet, do MDB, como candidata da Terceira Via para o Palácio do Planalto. No início da tarde de hoje, na Zona Sul de São Paulo, o ex-governador paulista se pronunciou e destacou todos os trabalhos que realizou em sua gestão e as decisões políticas que traçou durante o trabalho. Fazendo referência aos escândalos de corrupção do Partido dos Trabalhadores e tecendo críticas ao governo Bolsonaro, alegando negacionismo pela demora na compra das vacinas. O tucano ressaltou que o Brasil não merece escolher entre opções de extremo. O Brasil precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos, que não querem aquele que foi envolvido em escândalos de corrupção. E nem aquele que não deu conta de salvar vidas, não deu conta de salvar a economia e que envergonha nosso país em todo o mundo. Após afirmar que respeita as decisões do partido, Dória anunciou sua retirada da disputa das eleições deste ano para a presidência da República. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Mesmo sendo um dos governadores que promoveu o isolamento social, trazendo consequências rígidas para a economia, o tucano destacou que todas as posturas que tomou dentro da política foi no intuito de trazer uma melhora para a população. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política, repleto de ideias, com a alma cheia de esperança e o coração pulsante, confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. O ex-governador também pediu desculpas para os brasileiros e ressaltou que, se houve excessos em suas decisões, foi com o objetivo de dar soluções rápidas à sociedade. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, foi por vontade de acertar. Se exagerei, foi pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, foi pela urgência que as ações públicas exigem. A renúncia de João Dória foi o assunto mais comentado no mundo político nesta segunda-feira. Acompanhe agora na análise do comentarista Ney Gonçalves Dias. Na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, desta segunda-feira, na presença de Bruno Araújo, presidente em exercício do PSDB, o governador expôs as razões pelas quais ele deixa de ser pré-candidato. Fez umas referências à vida política do seu saudoso pai, fez referência à sua passagem pela prefeitura, pelo governo do estado, os seus acertos, os seus possíveis erros, a sua liderança no combate à Covid-19. Bom, se não fosse João Dória, o Brasil teria certamente hoje mais mortes causadas pela Covid do que as quase 700 mil registradas até o dia de hoje. Pois bem, João Dória precisou exatamente de 12 minutos. E ele tomou essa atitude principalmente por causa da executiva do partido da semana passada em Brasília, que definitivamente disse que não havia condições para continuar
com a pré-candidatura de João Dória. A pesquisa qualitativa não mostrava uma rejeição acentuada. Estas e outras razões levaram, portanto, o Dória a fazer a renúncia. O presidente Araújo disse que o Dória mostrou um grande espírito público e que isso vai facilitar agora o PSDB, a união chamada da terceira via. Outros do PSDB, como Aécio, querem candidatura própria. Outros querem que o ex-governador do Rio Grande do Sul seja agora o novo candidato. Outros acham que tem que compor com a Simone Tebet. Enfim, o PSDB de hoje não é mais o PSDB de Mário Covas, de Franco Montoro, de Fernando Henrique Cardoso. O PSDB de hoje é um partido sem caráter, capaz de indicar através da vontade dos seus membros em uma prévia, indicar um candidato à presidência da República e depois repudiar este candidato e negar a este candidato todos os meios possíveis e imagináveis para que ele tivesse contato com estados e municípios para favorecer o resultado das pesquisas qualitativas e quantitativas. Dória continua empresário e com o futuro político incerto. O PSDB continua a caminho do caos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o limite do ICMS sobre os combustíveis é essencial. Mesmo com os estados contrários a esta medida, o projeto deve ser votado nesta semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou na noite de domingo que vai colocar em votação nesta semana o projeto de lei complementar que limita a 17% o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cobrados sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. O texto classifica os setores elencados como bens e serviços essenciais, vedando a possibilidade de que eles sejam tratados como supérfluos. Na prática, barra a aplicação de alíquotas tributárias maiores. Em seu perfil no Twitter, o presidente da Câmara diz que é essencial que o Estado tenha condições de proteger a população. Também escreveu que o Brasil acaba com a taxação excessiva de bens e serviços essenciais ou a excessiva taxação de bens e serviços acaba com o Brasil. O Brasil precisa controlar a saúva mais uma vez. O projeto tem apoio do Palácio do Planalto, que o vê com potencial para ajudar a reduzir a inflação em pleno ano eleitoral. Os governos estaduais, no entanto, reclamam que terão perdas bilionárias com a imposição de um teto para a cobrança do principal tributo estadual. O senador Renan Calheiros afirmou hoje em seu perfil do Twitter, em resposta a Lira, que o presidente da Câmara dos Deputados quer bater a carteira de governadores e prefeitos. Os dois políticos são adversários em Alagoas. O deputado Daniel Silveira apareceu neste domingo no Rio de Janeiro sem utilizar a tornozeleira eletrônica, imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silveira disse ter sido indultado e que a Justiça não pode mais fazer nada sobre o seu caso. O deputado Daniel Silveira, do PTB Fluminense, voltou a dizer neste domingo que não voltará a usar tornozeleira eletrônica, depois de receber a graça constitucional de Bolsonaro. Ele deu a declaração durante motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nem poderia usar aquela época. E hoje eu não uso mesmo. Eu fui indultado pela graça. Quando o judiciário tem um perdão presidencial, é meramente declaratório reconhecimento. O judiciário não faz mais nada, só declara a extinção. Eles já estão equivocados. A tornozeleira faz parte de um conjunto de medidas cautelares, determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em razão da condenação em um processo que investigou ataques contra a corte. O deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em 20 de abril. O Supremo Tribunal Federal determinou também a perda do mandato de Silveira e a suspensão de seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. Em 21 de abril, um dia após Moraes determinar a pena de Silveira, o presidente Jair Bolsonaro concedeu então o indulto ao deputado. Não perca, no próximo bloco, entrevista ao vivo de Hermano Henning com o ex-deputado e atual vereador paulistano Arnaldo Faria de Sá. É logo depois do intervalo, não saia daí.